Bruhim Abayim, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos da Cibra. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá a teu povo Israel. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos, dando-nos a sua Torá. Eu vou passar a palavra ao nosso queridíssimo colega Moreta Lema para fazer a apresentação do palestrante de hoje. Muito bem, pessoal. Então, hoje a nossa palestra vai ser a história do pensamento reformista judaico. E o palestrante é o engenheiro Carlos Van Grover. Ele é engenheiro civil, engenheiro de segurança, empresário, administrador de marketing, estudante do 5º ano do Rabinato do Instituto Ibero-Americano de Formação de Rabinos Reformistas, diretor de educação da Cibra Gestão 22-23 e coordenador do grupo de estudos de Judaísmo para Todos da Cibra desde o ano passado, né? O criador do grupo de estudos. Além disso, o Carlos, em outras gestões também, ele teve outras funções dentro da diretoria da Cibra. E quem conhece o Carlos sabe que ele é uma pessoa muito legal, muito diferenciada, que ele é uma pessoa de um coração imenso e muito trabalhador, e esse trabalho que ele faz na Cibra voluntário, junto com a Débora, está fazendo a diferença na Cibra. É isso aí, meu querido Rafa Carlos. Obrigado, Moreta Lema. Eu vou agora colocar o slide. Ok. Então, hoje, pessoal, a gente vai estudar a história do pensamento reformista judaico. Não foi fácil escolher o tema, mas eu achei que seria bastante interessante para a gente saber como é a nossa história, né, em relação ao judaísmo reformista. Então, as coisas começam em 1801, que começa o movimento reformista. O movimento reformista, então, ele começa na Alemanha, em Hamburgo, e essa foto que vocês veem é do Israelitischer Tempelstraße, sinagoga do movimento reformista judaico em Hamburgo. Então, o templo israelita da Rua da Piscina, seria a tradução. Aí a gente observa um prédio com um estilo da época, mas é um estilo parecido com a igreja, né? Não é uma sinagoga típica, né? O movimento reformista, no início, ele era muito imitador do protestantismo alemão. Aqui a gente vê a Congregação Emanuel, em Nova York. Também um prédio por fora e por dentro. Também lembra muito uma igreja, né? de religiões cristãs, né? E não sei como é que é islâmica, que eu nunca entrei dentro, mas já entrei em várias igrejas cristãs e tem esse estilo aí de arquitetura. Em 1801, então, surge o judaísmo reformado, como se chamava, como era a tradução. Então, no dia 3 de julho de 1801, o negociante Israel Jacobson fundou a escola religiosa na região do Hartz, dando início ao judaísmo reformado.
Isso é bom a gente deixar bem claro que ele não era um rabino, não era um filósofo, era um negociante que sentiu o clima mudando, né? E percebeu a situação da época. E então ele recebeu uma permissão do Duque de Wilhelm para abrir a escola religiosa e industrial na pequena cidade de Hartz. E o objetivo principal dessa escola era propiciar às crianças judias a formação geral e a educação, dentro dos parâmetros morais burgueses, ao lado também de um treinamento profissional. Isso não era uma escola judaica, era uma escola mista, que era judeus e também não judeus. E então a aproximação entre os judeus e cristãos era um dos objetivos do reformismo, né? Para tirar o judeu do gueto, colocar o judeu numa situação mais igualitária e ter convivência, né, com outros povos. Então, o objetivo, então, para as pessoas não ficarem apenas nas situações tipicamente judaicas, que era do comerciante, para ter todas as profissões que as outras pessoas também tinham. Além dessa emancipação de cunho prático, Jacobson desejava fomentar o convívio entre judeus e cristãos já a partir da infância. E essa era a visão dele, né? Assim, apenas um ano depois da criação, a escola começou a ser frequentada também por crianças cristãs. E essa aproximação do judaísmo com seu ambiente cristão era uma das consequências dos escritos iluministas de Moses Mendelssohn, e foi adotada por Israel Jacobson também na configuração da sinagoga e do culto religioso. E na escola tinha um templo que foram celebrados os primeiros cultos de judeus reformados. A gente presta atenção em Moses Mendelssohn. Eu vou falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre ele, né? E não só sobre ele, mas como o trabalho dele, né? As causas e consequências do trabalho de Moses Mendelssohn, né? Como iluminista. Então, o Moses Mendelssohn, ele foi um filósofo judeu-alemão, principal autor da Haskalah, né? Que a gente fala aí em Haskalah. O Cláudio Walter falou em Haskalah na palestra dele, né? Sobre o iluminismo judaico. Só vamos abordar rapidamente, né? Porque só a Haskalah dava um curso inteiro, não digo uma aula, mas um curso inteiro. Mas a gente só vai citar e ver o que seria a Haskalah e principalmente, né, quem são as pessoas que participaram, né, quem é o principal nome e quais as consequências, os efeitos, né? Então, o principal nome é o Moses Mendelssohn, olha a época que ele viveu, né, 1729, 1786. Isso em relação a 1801, ele já havia falecido, né? Então, ficou as ideias dele. Então, Mendelssohn, ele educou-se no pensamento e na literatura alemã, e a partir dos seus escritos sobre filosofia e religião, passou a ser considerado uma figura cultural de destaque em seu tempo, por habitantes cristãos e judeus, da Europa, de língua alemã e além. Tá? Então, esse era um personagem histórico importantíssimo, que era um judeu que era ouvido por não-judeus. Isso, na época, assim, era o máximo que existia. Então, o que significa Haskalah? Significa mudanças radicais que engoliram a sociedade judaica, principalmente na Europa, no século XVIII, final do século XIX. E a gente tem que ver bem, sem entrar em detalhes, os efeitos da Haskalah. Então, a Haskalah também resultou na criação de uma cultura judaica secular,
porque só existia o judaísmo ortodoxo na época, com ênfase na história judaica e na identidade judaica, e não na religião judaica. Tá? Isso, para mim, foi uma grande falha, ele ter excluído a religião, porque hoje a gente vive perfeitamente com a religião e somos todos reformistas. Então, a Haskalah também resultou no engajamento político dos judeus, porque os judeus queriam participar da política dos países onde eles viviam, e incluía também a luta da emancipação judaica, né? Aquela saída do gueto para viver em sociedade. Envolvimento em novos movimentos políticos judaicos e, mais tarde, em face das contínuas perseguições na Europa, no século XIX, o desenvolvimento do sionismo em reação à Haskalah. Isso é bom a gente deixar claro e dar uma ênfase, né? A Haskalah, o movimento judaico, ele era assimilacionista. Ele não era sionista. Isso foi uma grande falha. E o desenvolvimento do sionismo como reação à Haskalah. O Jorge Miguel levantou a mão. Gostaria de falar, Jorge? Oi, Jorge. Não, desculpe, eu estava regulando aqui. Ok. Olha, pessoal, esse tipo de assunto que eu estou abordando é ótimo para a gente parar e conversar. Podemos conversar sobre cada slide, porque tem assunto aos montes aqui. É só fazer o que o Miguel fez, né? Raise hand, e eu vejo aqui e eu consigo, então, ver se alguém quer falar. Ok? Eu não consigo, eu estou situado numa posição aqui que eu não consigo ver ninguém, a menos que levante a mão naquela forma que o Miguel fez. Bom, então, aqui aparece uma gravura de 1806 que retrata Napoleão Bonaparte emancipando os judeus. Isso é ótimo, né? A gente poder progredir dessa maneira. Então, a emancipação judaica foi o processo de várias nações da Europa de eliminação das deficiências judaicas. Por exemplo, cotas judaicas, às quais os judeus europeus estavam, então, sujeitos, e o reconhecimento dos judeus como titulares de direitos de igualdade e cidadania. Então, isso aí, para nós, foi um passo enorme, e isso contribuiu muito com o judaísmo reformista. Oi? Se alguém quiser falar, é só falar, não tem problema que eu falo. Oi, por favor, quem quer falar? Desculpe. No caso, não foi, digamos, o resultado foi um certo movimento assimilacionista, mas na raiz disso houve, digamos, um movimento também do lado cristão, que foi a separação entre igreja e Estado, com a Revolução Francesa, né, em 1789. Com isso, houve uma separação de igreja e Estado, houve o surgimento, um pouco antes, mas quase ao mesmo tempo, da reforma cristã, no caso, a reforma luterana e calvinista. Então, a separação entre igreja e Estado aconteceu também no judaísmo, né? Houve uma separação entre vida civil e vida religiosa. A vida religiosa em si não deixou de existir. Mudou um pouco, mas não deixou de existir. O que mudou foi principalmente a integração dos judeus na vida civil da população geral, né? Então, houve uma convergência de movimentos do lado cristão e do lado judeu. Beleza, obrigado, Cláudio. Então, a gente verifica que isso que eu estou falando, ele acontece
inicialmente na Alemanha. Depois, a gente vai chegar numa parte da nossa história do movimento do pensamento reformista, que o pensamento reformista vai migrar para os Estados Unidos, porque os personagens migram para os Estados Unidos. E depois a gente vai ver uma migração dos judeus da Europa Central também para os Estados Unidos. E o movimento reformista, até hoje, ele se fixa nos Estados Unidos. O foco do movimento reformista, que irradia toda a nossa cultura reformista, vem dos Estados Unidos, não vem de Israel. Tá? Mas a gente vai chegar lá. Tá? Quem tiver comentário, como o Cláudio, maravilhosíssimo. Tá? Mais um comentário, então. No caso, isso aconteceu... Super bem-vindo. Isso aconteceu nos Estados Unidos e isso migrou da Alemanha para os Estados Unidos, na verdade, por causa muito por causa do nazismo, né? Mas o início da reforma judaica foi na Alemanha, em Hamburgo, como tu disseste, e não por coincidência num lugar luterano da Alemanha, né? Isso mesmo. E porque a Alemanha se tornou luterana, as partes da Europa que se tornaram luteranas e calvinistas, isto é, a Suíça, a Holanda, a Alemanha, o norte da Alemanha, é que foram mais abertos digamos, ao judaísmo, à reforma judaica, à participação dos judeus na vida civil. Né? Isso teve muito a ver com o luteranismo e com o calvinismo, com a reforma dos cristãos também. Houve uma convergência dos dois. Tudo num ambiente de iluminismo. Tudo no ambiente de iluminismo. Exatamente. Que, no caso, a reforma cristã, Lutero, Calvino, também teve muito a ver com um retorno à filosofia grega, Spinoza, etc. O mesmo que aconteceu no judaísmo. Houve uma convergência, então, dos dois lados. Isso, Spinoza Desculpe, também, agora... de 1600 e pouco, né? Isto. Isso aí. Carlos, Opa, só para resumir esse movimento, antes da Escalá, os judeus eram judeus e os alemães eram alemães. E com a Escalá, os judeus quiseram se tornar alemães também. Então, eles começaram a se denominar alemão de religião judaica. Perfeito. Isso mesmo. E a gente tem aí depois algumas consequências disso, né, que a gente também vamos comentar. Vamos lá, pessoal. Sempre que tiver alguém lembrado algum fato... Eu gostaria de falar. Opa, ótimo. Que bom. Pode falar. Eu ia falar só no final para ouvir primeiro o que tens para contar para a gente. Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Eu acabei de ler um livro que em inglês se chama The Pity of It All. Em tradução livre, eu diria, que pena tudo isso. É do Alon, o sobrenome é Alon. Ele trata dessa relação entre judeus e alemães no século XVIII e XIX, na Alemanha. É incrível, exatamente porque o judeu ele queria ser mais alemão do que judeu. E ele não foi aceito. Foi uma luta muito longa. Então, depois a gente pode falar sobre isso, mas eu gostaria de ouvir o que tu tens para contar para a gente. Ótimo. Bom, podemos falar a qualquer momento. Se a gente não terminar hoje, terminamos na próxima aula. Se não terminar na próxima aula, a gente tem bastante tempo para conversar, porque esse assunto é muito, muito importante. Tenho mais 2 participantes, né? O Jorge Miguel e a Reide gostariam de falar também. Não sei quem entrou primeiro, se foi a Reide ou o Jorge. Eu só queria dizer que a consequência a família Mendelssohn e essas outras famílias
que passaram a participar da alta sociedade em Berlim, eu acho que quase todos os filhos e filhas casaram com não-judeus e acabaram desaparecendo da sociedade judaica, no fim. Quer Esse era um dizer, dos problemas mesmo. É. Uhum. Era aberto demais, era assimilacionista demais. Teve a parte boa, claro, né? Toda essa emancipação, mas foi assimilacionista demais. Depois eu vou colocar um comentário de um filósofo argentino sobre a escala. Cláudio, por favor, quer falar? Não, bom, na realidade, parte das conversões, casamentos mistos, conversões, etc., foi que, na época, para ascender a certos cargos, professor de ensino superior, político, etc., era necessário, não podia ser judeu ainda. Isso demorou um pouco mais. Isso foi só no fim do século XIX, do meio 1850 em diante, né? Então isso era um motivo para foi um motivo para várias conversões. Okay, obrigado, Cláudio. Jorge, Miguel? Desculpe, Carlos, eu não estou conseguindo tirar a mãozinha que apareceu. Ok, sem problema, sem problema. Mas quando quiser comentar aí, ó, aqui tá, primeiro tá sendo dominada a palestra por engenheiros aqui, né? Nós queremos ver. Tá, te agradeço. Tá bom. Então tá, Cláudio, fica de olho aí, qualquer coisa aí tu comenta. Bom, então, ainda sobre... Opa, pode falar. Ainda tem, acontece que essa história de conversão para ascender a altos cargos, eu não creio que tenha desaparecido. Até na época do Thomas Mann, quer dizer, a primeira metade... Bom, antes do nazismo, quem queria ser professor catedrático, professor titular, tinha que se converter nas universidades. E a Trautemeyer, que o Jorge Miguel sabe quem é, ela escreveu no relato que ela e os irmãos foram batizados ao nascer porque os pais esperavam que eles fizessem carreira universitária. Então, isso no início do século passado ainda, quer dizer, não desapareceu, até o nazismo não desapareceu esse problema. Só. Ótimo. Grete, queria falar? Não, agora ainda não. Ainda não. Beleza. Então, vamos continuar. Então, eu queria trazer aqui a palavra do Dr. Emanuel Traub, principal filósofo argentino da atualidade, e é professor, né, no Instituto Rabínico Reformista Ibero-Americano, e ele ministra a disciplina de filosofia. Durante uma aula sobre esse tema, sobre a escala, ele falou o seguinte: então, sobre os efeitos da emancipação dos judeus, trouxe dois movimentos opostos. Não é só emancipação, é aquela abertura demais, aquela assimilação demais, né? Então, a assimilação cultural iniciada por Moses Mendelssohn foi contrária ao sionismo. Eles eram anti-sionistas, tá? Eles queriam ser alemães, não israelenses. E o sionismo, né? O outro efeito, a criação do sionismo por Theodor Herzl em 1896, né, em face das contínuas perseguições na Europa no final do século XIX. Isso é muito importante a gente também lembrar que teve muito benefício a escalar, sim, o iluminismo, sim, a emancipação, sim, mas nós não fomos realmente aceitos na Alemanha nem na Europa como deveríamos ser, né? E aqui o Dr. Emanuel, ele tem uma frase de efeito que ele diz assim, ó: o auge do iluminismo de Mendelssohn foi nos fornos de Auschwitz. Essa frase eu não me esqueci e trouxe ela para a gente ver ali a palavra do Dr. Emanuel, que é a maior autoridade argentina no assunto. Certo? Então,
fechando o parêntese Mendelssohn, vamos continuar com o Israel Jacobson, na Alemanha. Então, a denominação inicial de templo, em vez de sinagoga, já demonstrava a diferença em relação às igrejas judaicas tradicionais. Bem como ele falou mesmo. Isso aí eu copiei, né, o texto original do livro que eu peguei. Era uma tradução que dizia assim. Então, Jacobson introduziu a música de órgão, bem como o canto coral, né, que não havia instrumentação nos nossos cultos religiosos, serviços religiosos sem instrumentos musicais. A prédica não era mais feita em hebraico, e sim no idioma nacional, no caso dele, o alemão. Foi eliminada a tradicional separação dos assentos de homens e de mulheres. Isso aí tu vê, em 1800 e pouco. Aqui em Porto Alegre, eu ainda me lembro do centro israelita com assentos separados, né? Embaixo era homem, em cima mulher. Posteriormente, Jacobson substituiu até mesmo a tradicional cerimônia de Bar Mitzvah por uma cerimônia de confirmação da fé para meninos e meninas, né? Então, como o Cláudio falou, a cultura protestante do norte da Alemanha serviu de modelo, né, para a nossa reforma. Os judeus não queriam mais viver à parte, mas sim integrados na sociedade e na religião. Aqui nós vivemos muito bem integrados na sociedade. Isso era manifestado também pela inscrição sobre a porta de entrada do templo Sesen. Não temos, todos nós, um único Pai? Não nos criou um único Deus? Quem é que gostaria de comentar isso? Bom, vamos adiante. Depois, então, de Jacobson, já em 1810, Rabino Abraham Geiger. Então, eu vou colocar algumas coisas que o Abraham Geiger pensa e depois vou colocar algumas coisas de também um rabino historiador atual sobre o mesmo tema, sobre uma partezinha do tema. Então, foi um rabino alemão estudioso, considerado o pai do judaísmo reformista. Então, o Abraham Geiger, ele enfatizou o constante desenvolvimento do judaísmo ao longo da história e traços universalistas. Procurou reformular as formas recebidas e projetar o que ele considerava uma religião compatível com os tempos modernos. Tá? Então, naquela época, eles já pensavam várias coisas, que é bom a gente saber como se pensava naquela época, pontualmente na Alemanha, né? Isso até se espalhar pela Europa até demorou. Bom, primeiro, é difícil ser rabino. Se você está convencido de que muito do que é chamado de tradição é desvantajoso, terá dificuldade em proteger essa tradição. Na verdade, tinha muita coisa que se fazia na religião judaica que não era vantajoso, que afastava os judeus, né? Os que não eram ortodoxos eram seculares. Então, existem elementos da tradição que são realmente ruins, nos casos em que você deve sentir a necessidade urgente de fazer algo para mudá-los, né? Então, a gente consegue ver que ele não estava satisfeito, né, com a situação e queria modernizar muitas coisas. Observa que em sua congregação há outros que estão dando as costas a tudo que é religião. E ele sabe que não pode trazê-los de volta ao judaísmo nas atuais circunstâncias. Então, a ideia era realmente modernizar o judaísmo para adaptar o judaísmo àquelas pessoas, àquela forma de vida, aquela forma de pensar do pensamento moderno. Bom, a crítica bíblica é uma realidade, né? A gente, no próprio nosso grupo de estudos, no ano passado, eu mesmo fiz uma palestra sobre a crítica bíblica, né?
parte história da ciência, história. Então, o tratamento do conteúdo histórico da Bíblia como parte da ciência do judaísmo deve estar sujeito a todas as leis que governam a ciência da história. E a autenticidade das fontes deve ser investigada, né? Quem escreveu a Torá? Quem escreveu? Sua confiabilidade deve ser estudada e deve ser esclarecido se essas fontes nos dão uma visão completa da realidade ou se encapsula, segundo uma certa forma de compreensão, em uma mesma casca da qual ela deve ser lançada. Nem mesmo uma pressuposição dogmática deve interferir nos métodos da crítica científica. Então, aí abre um bom caminho, né, para a gente progredir bastante. Crítica bíblica é algo que nos faz raciocinar, como o Raul Gottlieb falou na palestra dele, a gente aprende judaísmo pelo raciocínio, né, criando amor, e não pela superstição, criando temor. É mais ou menos assim que eu entendo. Então, a revelação. Podemos falar sobre um contato pessoal entre o espírito individual e o espírito supremo, de uma iluminação dos espíritos individuais pelo poder supremo que prevalece em tudo, para que pudesse quebrar barreiras limitantes. Não hesitamos em usar a palavra revelação, e também quando se manifesta a todo um povo. Isso aí é importantíssimo, né? Não foi uma revelação para um profeta, foi para um povo inteiro. Os antigos sábios judeus nunca negaram que esse fenômeno sublime estava, de alguma forma, conectado com uma qualidade humana. Certo? Para mim está bem, uma revelação com participação, né, não só de Deus, mas do judeu também. Então, eles disseram que o Espírito Divino repousa apenas no homem sábio, no homem possuidor de poder moral, independente porque está satisfeito, tendo conquistado toda a ambição e desejo. Só um homem que sente o divino dentro de si é capaz de receber o divino e tornar-se acessível a ele. Eu até queria que alguém comentasse essa frase. Só um homem que sente o divino dentro de si é capaz de receber o divino e tornar-se acessível a ele. Essa é a principal frase que eu mais gosto de toda essa apresentação. Isso, eu até... Isso, Carlos. Talema. Carlos, isso vou colocar também nosso querido doutor Denis na conversa, porque isso diz respeito ao imitatio Dei, né? Imitatio Dei, a imitação de Deus, porque um dos parágrafos principais da Bíblia que diz assim, serei sagrado, serei santo porque eu sou santo. Então, o povo judeu é um povo escolhido para fazer esse pacto com Deus, para imitar a Deus e se tornar santo também. Isso é passar por um processo de aperfeiçoamento, de purificação. E na medida que tu consegue alcançar efetivamente essa elevação espiritual, tu vai entrando em comunhão com Deus. E tu vai sentindo uma paz interior muito grande. E aí tu entra no plano místico, né? Porque, na verdade, Deus, Criador do universo, nos criou também a sua imagem e semelhança. Então, nesse aspecto, a gente vai evoluindo, se desenvolvendo, se purificando, se harmonizando dentro de si, para poder sentir a presença divina, a Shekhinah, né? Silenciosa dentro de nós mesmos. Legal, Talema. Então, pessoal, quem tiver comentário, melhor fazer agora do que depois. Sobre essa frase exatamente, que é uma das frases que mais me toca na apresentação de hoje, eu também vou levar ela adiante, não hoje, claro, mas no último dia do grupo
nesse ano, em final de novembro, 30 de novembro, fazer outra palestra e vou colocar o sentido dessa frase amparado pela física moderna. Tá? Vamos quebrar a cabeça e trocar umas ideias sobre isso. Denis, por favor. Olha, eu fiquei impactado com essa frase. Eu gostei demais. Eu queria só comentar, fazer uma breve... Depois da fala do Moreta Lema, é difícil a gente falar alguma coisa, né? Mas, pensando aqui, me leva justamente a isso, né? Essa potencialidade que a gente tem desse aprimoramento, e me vem uma palavra que é a questão da receptividade, né? Se a gente for pensar na tradição judaica, né, e nessa questão também da mística, né, do sopro do eterno. Então, dentro desse sopro que ele dá a vida, né, ao homem, há essa centelha, né, essa centelha divina que está dentro de cada um, e que, infelizmente, não todos vão aprimorá-la, vão fazê-la sair para fora, vão dar os frutos, né, do amor, da compaixão, que é essa imitação, né, a imitatio Dei. Mas isso é muito bonito, porque fala para a gente justamente isso, né? Como que ele vai ter o contato, né, com o sagrado, né, se ele não está acessível? E para estar acessível, ele tem que estar receptivo, né? E tem que desenvolver as suas qualidades humanas profundas para perceber, né? O racidismo tem uma coisa muito bonita, né? Apesar de, como o Carlos falou anteriormente, né? Eles pegaram algo que é essencialmente reformista e levaram, né, para o cunho ortodoxo. Mas tem uma visão muito bonita do racidismo, que pelo menos ficou impactada na minha mente, que é isso, né? O eterno, né, ele compreende toda a natureza, como se todo mundo, né, o eterno estivesse ali, que o mundo fosse simplesmente um véu. E se alguém removesse esse véu, veria o eterno, né? Ou seja, ele está além da natureza, mas ele está, né? É a ideia do panenteísmo, mas é só para a gente ter essa ideia da percepção nossa, né? Como que é importante para a gente compreender a beleza da vida que reflete o amor do Criador. Mas é isso. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço a tua palavra, muitíssimo interessante. E é muito gostoso ouvir o Denis, ouvir o Moreta Lema, ouvir o Cláudio, a Grete, a Reide, todo mundo. Então, a gente continua conversando, então. Então, o judaísmo é a religião da revelação. Cresceu daquelas visões do divino e, a partir daí, conectar-se com um todo total percebido. O judaísmo é uma religião verdadeira, pois sua visão sobre a natureza das coisas é infalível, descobrindo o imutável e o eterno. Essa é a sua essência para sempre, né? É uma frase traduzida do rabino Abraham Geiger, da Alemanha, da época do início do judaísmo reformista. Ele também tem a opinião dele sobre o rito da circuncisão. Então, o rabino Abraham Geiger, ele falava que era um rito bárbaro, até então considerado um dos princípios fundamentais do judaísmo. No que me diz respeito, devo confessar que não consigo entender a necessidade de apresentar-se com entusiasmo em favor de uma cerimônia simplesmente como ela é tida em alta conta. Tá? Foi assim que eu consegui traduzir pelo tradutor do Google. Continua sendo um ato sangrento e bárbaro. A ideia de sacrifício com que o ato foi investido de santidade em outros tempos não tem sentido para nós. Porém, a tenacidade com que o sentimento religioso manteve esse rito no passado, hoje se baseia apenas no hábito e no medo, aos quais não queríamos construir altares, né? Fala que não quer construir altares para o hábito e para o medo. E eu trago aqui também, à luz da ciência, né, o que o rabino Geiger falou,
dito pelo rabino Ariel Eldari, que ele é rabino e historiador. Então, ele argumenta que a circuncisão é original do Egito, utilizada em sacerdotes, muito antes de Abraão. Então, ele mostra que o judaísmo é permeável a outras culturas. E o rabino Ariel Eldari também é professor do Instituto Rabínico. Rabino Diego Elma, também outro professor do Instituto Rabínico. Ele é rabino aqui do Templo Libertad de Buenos Aires. E ele também, no Templo Liberdade, na comunidade deles, nós damos a opção de fazer o Brit Milá sem circuncisão. Recebemos o recém-nascido no povo de Israel com todo carinho, envolvo o bebê em um talito durante a cerimônia. Então, ele dá a opção, se quer ou não quer fazer a circuncisão, ele faz a cerimônia, né? Brit Milá, o nome do bebê, tudo, né? Como uma opção, também mantendo esse modo de pensar, esse viés. Bom, o Geiger também, ele rejeita o judaísmo ortodoxo. Para Geiger, o judaísmo era o único e significativo por causa do seu monoteísmo e ética. Ele começou a se identificar menos com a rigidez do legalismo talmúdico, desenvolvido ao longo de séculos de guetização infringida pela intolerância cristã na cristandade medieval, que definia e limitava a existência do judaísmo ortodoxo no século XIX na Alemanha. E também ele acreditava que a Torá, assim como o Talmud, deve ser estudado criticamente e do ponto de vista do historiador e da evolução e do desenvolvimento, que a gente também está envolvido, né, com essa maneira de estudar Torá e Talmud, né? A ciência está aí para nos ajudar, e isso não tira nem um pouquinho, pelo contrário, dá muito mais valor à Torá e ao Talmud. Rejeição de Geiger pelo judaísmo conservador. Então, em 1837, Geiger organizou uma reunião de rabinos reformistas em Wiesbaden, com o propósito de discutir medidas de interesse para o judaísmo, e continuou a ser um líder do pensamento rabínico alemão liberal até 1846. Então, primeiro ele queria ser o rabino-chefe em Breslau, em 1838, e uma acalorada controvérsia desencadeou entre facções conservadoras e liberais dentro da comunidade judaica. E as facções ortodoxas acusam Geiger de ser um caraíta saduceu e, portanto, impediram que ele fosse nomeado rabino-chefe. Entretanto, em 1840, o rabino ortodoxo de Breslau morreu, levando à secessão da facção ortodoxa e a nomeação do rabino Geiger como rabino-chefe. Então, esse aí era como pensava o rabino-chefe, o criador do movimento reformista judaico na Alemanha. Então, uma nova abordagem ao judaísmo reformista, ainda sobre o rabino Geiger na Alemanha. Inicialmente, o judaísmo reformista surgiu do desinteresse de alguns judeus pelas observações estritas exigidas pela ortodoxia e de uma tentativa de alterar a aparência e o ritual do judaísmo para imitar o protestantismo alemão, como falou muito pertinente nosso colega Cláudio. Então, a gente vê ali o desinteresse de alguns judeus pela ortodoxia. Algum de nós é diferente disso? Não, né? A gente também quer um judaísmo evoluído, né? E não ficar preso às estritas observâncias da ortodoxia. Então, Geiger, no entanto, voltou-se para um quadro ideológico mais coerente para justificar inovações na liturgia e na prática religiosa. Geiger argumentou:
o judaísmo reformista não era uma rejeição ao judaísmo anterior, mas uma recuperação da tradição farisaica halárrica, que nada mais é do que o princípio de desenvolvimento contínuo de acordo com os tempos. Então, o judaísmo reformista é um judaísmo que acompanha os tempos. O princípio de não ser escravos à letra da Bíblia, mas sim para testemunhar continuamente seu espírito e sua fé, consciência autêntica. Isso que eu achei também muito importante do Geiger, é a gente dizer assim, nós não somos escravos ao pé da letra da Bíblia, tem tantas maneiras de interpretar a Bíblia. A pior delas é ser escravo da Bíblia ao pé da letra, que a gente não vai conseguir inspiração nenhuma. Bom, depois, então, do Rabino Geiger, um outro nome muito importante na história do pensamento reformista judaica é o Rabino Isaac Meir Weiss, dos Estados Unidos. Então, como eu falei no início, né, o modelo de Sissem logo foi seguido pelas comunidades de Wolfenbüttel, Dessau e Frankfurt. A partir de 1817, surgiu em Hamburgo até mesmo um movimento chamado do Templo. E, em meados do século XIX, após querelas entre as comunidades judaicas, uma grande parte dos reformistas mais resolutos imigrou para os Estados Unidos. Isso que foi esse fato muito importante, porque o movimento reformista migrou para os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, o movimento reformista ganhou um novo impulso. Então, aí é que entra o Isaac Meir Weiss. Ele era americano, ele já não era alemão. E ele tem, em 1819, né, ele viveu até 1900, os paradigmas centrais da reforma do judaísmo americano foram formulados em fóruns públicos em Filadélfia e Pittsburgh. Aí começa realmente o movimento reformista a ganhar muita força a nível mundial. O início foi em Pittsburgh, não foi lá em Hamburgo. Então, ainda sobre a expansão do movimento, foi criada uma entidade de grande aceitação, assim como o Hebrew Union College, um centro de formação de rabinos. Esse é o maior centro de formação de rabinos, né, que existe tanto nos Estados Unidos como em Israel. E a maior parte dos rabinos reformados encontra-se nos Estados Unidos. Em Israel, os reformistas são ativos, mas não reconhecidos oficialmente naquela época, né? Isso é uma consequência do posicionamento antisionista dos rabinos reformados. Esse aí foi o maior erro. Antes do Holocausto, o judaísmo reformado era dominante, também nas comunidades judaicas alemãs. As comunidades fundadas depois de 45, depois da guerra, depois do Holocausto, tiveram, então, uma orientação ortodoxa, pelo fato de a maioria dos seus integrantes serem de origem do leste da Europa. Tá? Assim como o Cláudio falou, o pessoal lá do centro e do leste da Europa também migraram em massa para os Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, Isaac Meir Weiss foi o judeu predominante na América Central e o principal rabino do século XIX. Então, ele foi um rabino reformista, pioneiro que tentou unir os judeus americanos. Suas principais realizações foram o estabelecimento da União das Congregações Hebraicas Americanas, em 1873, o Hebrew Union College, em 1875, e a Conferência Central dos Rabinos Americanos, em 1889. Se a gente quer saber uma halahá atual, a gente pode consultar o site da Conferência Central dos Rabinos Americanos. E ali tem todas as responsas, que são as decisões, né, de comitês rabínicos americanos da Central Conference. E a gente consegue aí ter uma grande referência
e está nos Estados Unidos, não está em Israel. Bom, depois, então, de Isaac Meyer Weiss, se torna importante a figura do rabino Kaufman Koller. O Kaufman Koller também é americano, eu não coloquei ali, mas ele era americano. Então, a gente já está com a história toda voltada, né? Tudo dentro do território americano agora, não estamos mais na Alemanha. Então, o rabino Koller, né? Eu me lembro do Nihad, quando eu leio Koller, que o Nihad diz que o principal autor de referência judaica para ele é o Koller, e é realmente muito importante. Por favor, Nihad. Pois é, Carlos, realmente minha referência, mas de fato ele virou minha referência quando eu vim para cá. É uma das principais referências do pessoal que mora principalmente aqui no norte dos Estados Unidos, para nós é no sul, né? Eu estou aqui no Canadá, mas os nossos 3 vizinhos principais aqui, o New Hampshire, o estado de Nova York e os outros que estão um pouco mais para o lado, são estados de alta concentração, onde existem mais judeus em todos os Estados Unidos. É aqui, coladinho. 1 hora e pouco, 1 hora e 15 de carro, e a gente chega nas principais comunidades judaicas que ainda existem depois dessa imigração. E uma coisa interessante que a mudança da Europa para cá trouxe muita riqueza. Principais editoras de livros reformistas atualmente são também baseadas aqui no norte dos Estados Unidos. E aí é uma coisa legal que não foi só a contribuição de trazer a ideia, mas de manter a ideia através de publicações, através de eventos. Aí uma coisa que eu acho assim, fundamental que a gente tem aqui, até hoje funcionando, é o Camp de Jour, os acampamentos. Uma vez por ano, nos verões, todos os filhos das comunidades judaicas são reunidos nos acampamentos, onde as crianças passam uma semana vivendo atividades dinâmicas, esportes, de tudo, mas também, no final da tarde, um compartilhado da Torá, da tradição, numa visão mais espiritual e menos religiosa. E isso é dinâmico, isso é vivo, isso acontece e é muito forte. E era isso que eu queria compartilhar também. Que ótimo. Aqui a gente deveria ter alguma coisa mais atuante para... Eu vejo os movimentos juvenis tomando conta e não as sinagogas. Exato. E os ortodoxos são muito mais organizados que nós, que eles fazem muito mais disso aqui do que nós. Bom, mas Carlos, aqui os reformistas estão bem mais organizados que os ortodoxos, viu? Tudo que eu falei é reformista. Reformista, pois é. Não, eu digo, aqui só os ortodoxos fazem isso, nós ainda não. Sim. A CIP faz, a ARI faz, nós, até agora nunca teve, mas faz falta. Bom, então vamos falar sobre Koller. Eu usei essa frase aqui na Paraxá de sábado e na prédica de sexta, olha só. Em uma prédica, Koller diz: a Bíblia é sagrada não porque seja um documento inspirado, revelado. Ele não está questionando se é revelado ou não, mas ela é sagrada para ele porque é uma obra que continua a inspirar. Isso é uma coisa mais, é o que eu acho mais importante. A Torá nos inspira. A gente ouve pessoas como o Raul Gottlieb, que ele falou, a Torá tem que inspirar, não é alguém vai estudar por obrigação. Não, tem que servir para alguma coisa, tem que ser útil, tem que nos inspirar, tem que nos educar, etc. Não é verdade porque Deus disse isso, mas porque, na verdade, o conforto, a esperança, a vitória final da justiça, que ainda aguarda, você ouve Deus falar da alma. Então, a Torá, para mim, é Deus falando da alma. E se a gente vai ver ao pé da letra a Torá, é uma coisa... um sofrimento, são terríveis as vidas dos profetas, por exemplo. Né? Então, a gente ainda assim inspira, né, ouvindo Deus falar da alma. América e Reforma Clássica.
Então, o movimento de reforma americana foi principalmente uma importação direta da Alemanha, inclusive com a migração da maioria do rabinato. Os proponentes da reforma, ou formas progressistas do judaísmo, afirmavam conscientemente, desde o início do século XIX, que buscavam conciliar a religião judaica com o melhor do pensamento científico contemporâneo. A evolução da ciência foi, sem dúvida, o que atraiu o interesse mais sustentado. Então, essa era a visão da época, né? Principalmente o Rabino Kohler, do início do século XIX. Então, já naquela época, o pessoal pensava em conciliar o pensamento científico contemporâneo com a religião judaica. Até hoje. Persiste. Então, a plataforma de Pittsburgh foi a primeira plataforma, então. O rabino Kaufman Kohler convidou os principais rabinos a formular uma resposta. Uma resposta seria a plataforma de Pittsburgh. Foi a primeira declaração do pensamento reformista judaico. Então, nós vamos estudar tanto a plataforma de Pittsburgh, de 1885, e depois nós vamos estudar a plataforma do centenário da Conferência Central dos Rabinos Americanos, em 76, quando faz um século, né, de Pittsburgh. E também depois a gente também vai estudar a plataforma da UJR, nossa organização, né, a União do Judaísmo Reformista da América Latina, que também tem a sua plataforma, para a gente poder trocar uma ideia. Então, a plataforma de Pittsburgh é considerado um documento definidor da reforma clássica, sanitizada e racionalista dominante das décadas de 1860 a 1930. As 8 cláusulas da plataforma de Pittsburgh, proclamadas em 19 de novembro, não acrescentou praticamente nada de novo nos princípios da reforma, mas os elucidou, declarando inequivocamente que hoje aceitamos como obrigatórias apenas as leis morais e mantemos apenas as cerimônias que elevam e santificam nossas vidas. Alguém gostaria de comentar isso? Isso aqui é brilhante. Carlos, eu gostaria de fazer um comentário. Claro. Uma das reflexões que o Kohler faz no livro dele sobre a teologia judaica, ele comenta, e eu não estou dizendo que eu estou de acordo ou desacordo, tá? É só um comentário, é quando ele diz que Maimônides muito tempo bem depois de toda o momento tradicional do judaísmo farisaico, ele questionou Maimônides. E Maimônides ele estabeleceu dogma, o que vai de contra o posicionamento reformista. Então, o reformismo, ele no livro dele ele comenta, deve buscar uma linha mais espiritualizada, onde você tem a sua experiência, a sua individualidade dentro de uma diversidade judaica, e ele cria uma distância do que é a religião judaica, estabelecendo, inclusive, espaço para definição da identidade judaica, não somente baseada na religião, nem somente na descendência. E aí ele abre um leque de discussões tremenda com essa plataforma. Então, assim, é profundamente perturbador começar a ler essa plataforma em detalhe quando ele estabelece as reflexões que devem ser feitas para viver o reformismo na prática. Em suma, é uma outra via, é realmente uma outra via, e estudar isso é um comprometimento muito importante
ele abre novas formas de pensar, né? É realmente fantástico. Eu retomo aquela tua frase do início do nosso encontro. Tem muito para estudar, viu? Tem muito para estudar. Isso que a gente tem cada vez mais coisa para estudar. Então, Carlos, opa, sim. nessa época houve a separação, como você falou antes, da igreja, da religião com o Estado, Isso, né? foi o Cláudio que falou. E com o início do pensamento científico, então houve uma separação muito grande, assim, como se a religião fosse uma coisa ultrapassada, uma coisa dos tempos antigos, e a ciência fosse uma coisa dos novos tempos. Mas a gente sabe que esse tipo de pensamento ele predominou durante o século XX, mas já no final do século XX, com o advento da física quântica e com o final dos grandes mitos, das grandes narrativas, como o marxismo e o existencialismo e a própria psicanálise, novamente voltou a se reconciliar religião com ciência, né? E hoje a gente vive outro momento. Se naquele momento, no final do século XIX, início do século XX, houve uma separação da religião da ciência, hoje em dia a maioria dos grandes cientistas são pessoas espiritualizadas e que não negam a narrativa religiosa necessariamente, e se interpretam de uma forma mais positiva. Sim. Eu gosto dessa maneira de pensar. Até mesmo que o cientista ele pode buscar a inspiração dele em Atzilut. Lembra da Cabala? O cara tem que ser bastante místico para achar que a inspiração dele pode vir de Atzilut. Isso me lembra. No mundo superior. Atzilut é o mundo superior. Mundo superior, isso. Oi, Nihad. Isso... Só para fazer um contraponto rapidinho, Talema, só um contraponto, tá? É interessante. Em 2011, fizeram uma pesquisa na comunidade reformista nos Estados Unidos. E 50% da comunidade dos Estados Unidos, de judeus aqui nos Estados Unidos, afirmaram que tinham dúvidas sobre a existência de Deus. Opa, isso aí é um assunto bem interessante. Então, assim, será que realmente existem só efeitos positivos do reformismo? Onde é que a gente pode ver outros efeitos que talvez a gente tenha que tomar mais cuidado? É só isso que eu queria levantar assim como contraponto. Obrigado, Nihad. O Miguel quer falar, Miguel? É o Atenante que queria falar. Oi, Atenante. Oi. Eu só queria fazer um complemento naquele pensamento, lembrando de Pasteur, que disse que alguma ciência afasta os homens de Deus e muita ciência aproxima os homens de Deus, né? Então, é uma realidade que está aí para ser vista, para ser percebido. Muito interessante. Obrigado. Foi Pasteur que disse isso, né? Não sei. Por ti. Bom, mas era isso. Então, nesse ponto, então, surge o movimento judaísmo conservador. Então, primeiro nasceu o reformismo e depois o conservador. Então, a migração de 2.400.000 judeus não progressistas da Europa para os Estados Unidos, né, como eu e o Cláudio falamos no início, uniu todas as correntes não reformistas do país e gradualmente se tornaria o locus do judaísmo conservador. Óbvio que isso enfraqueceu o judaísmo reformista, porque 2.400.000 pessoas não progressistas são bastante influenciadoras. Bom, vamos entrando na plataforma de Pittsburgh. Em 1885, o rabino Kaufmann Kohler
ele convidou 19 rabinos progressistas, estabeleceu as bases do movimento reformista dos Estados Unidos, né? Que é o judaísmo reformista até hoje. Então, outras definições declaram seu compromisso com a ação social, a compatibilidade entre a tradição judaica e ciência, eliminaram a kashrut e o uso ritual da kippá. Tá? Então, essas coisas, eu até, na década de 80, eu visitei os Estados Unidos, foi no Templo Emanuel, que é a maior sinagoga reformista do mundo. Lá não se usava kippá. Naquela época, há uns 4 anos atrás, voltei a Nova York, todo mundo usando kippá de novo. Está dentro do Templo Emanuel, né? Para a gente ter uma ideia. Então, aqui, essa foto aqui é a cidade de Pittsburgh, para a gente ver, né? A plataforma de Pittsburgh. Então, esse artigo dá início a uma série de artigos e documentos históricos que percorrerão as definições do judaísmo progressista, que se expressou a partir do final do século XIX em plataformas. Então, foi as que eu falei. Depois a gente vai ver a plataforma do centenário e depois nós vamos ver as plataformas atuais. Estima-se que, desde aquela época, definiu-se a ideologia nessa corrente majoritária do judaísmo mundial. Estima-se que na década de 1880, cerca de 300 mil judeus europeus imigraram para os Estados Unidos, cada qual com sua tradição cultural e religiosa, a maior parte progressistas ou ortodoxos. O conservadorismo era incipiente. Então, entre o judaísmo reformista e o ortodoxo, ainda tinha o conservador. E também é um caminho do meio, não é nada radical. Então, dia 1º de novembro de 1885, Kohler, um notável rabino progressista da cidade de Nova York, se tornou depois um dos presidentes do Hebrew Union College, convidou seus colegas para uma conferência com o propósito de discutir sobre a atual situação do judaísmo americano. Em resposta a este convite, 19 rabinos chegaram a Pittsburgh, na Pensilvânia. Após uma deliberação, publicaram a plataforma de Pittsburgh, onde os rabinos declararam ser uma comunidade religiosa, não uma nação, que rezava pelo retorno da Palestina. A plataforma de Pittsburgh orientou o movimento durante meio século. Então, a gente vê aí, né, o que se pensava em 1885, que era muito diferente do que se pensava em 1945. Então, sobre o sionismo, né? Bom, então, aqui começa a plataforma de Pittsburgh com a primeira declaração. Reconhecemos em cada religião uma tentativa de compreender o infinito. Tá? E aí vai. Eu tenho aqui, são 21h09. Normalmente, a gente para a palestra às 21 horas para a gente poder se manifestar. Como já teve bastante manifestação, eu vou estender um pouquinho mais adiante até o slide 36, que é a metade da aula. Tá? Depois, a outra metade, a gente continua depois. Alguém gostaria de falar agora? Carlos? Opa! Anirrado aqui. Só uma sugestão. Na próxima, na continuação, não esquece de fazer uma recapitulada aí desde o início da plataforma de Pittsburgh como introdução, porque realmente é uma base fundamental para entender todo o resto, eu acho. Isso, é só uma sugestão, tá? Não, a sugestão é bem válida mesmo, né? Então, no início da próxima aula, eu vou dar uma repassada em cada slide até chegar no slide que eu parei. Dá uns 10 minutos, mais ou menos, para a gente poder revisar. E eu não sei se vou conseguir chegar no 36, porque eu tenho mais 20 minutos. Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer
eu vou parar com a palestra e vamos conversar. E aí a gente entra, de fato, na plataforma de Pittsburgh na próxima aula. Ó, olha aqui quem chegou. Quem é que chegou aqui? Ó. Oi, Débora. O Nihad falou oi, Débora. O Nihad falou oi, Débora. Oi, Nihad. Ela não está ouvindo, Nihad, que eu estou com o fonezinho. Okay, ela falou oi, Nihad, e tu também não. Então, eu vou entrar na plataforma, que não vale a pena a gente entrar hoje na plataforma, porque é interessantíssimo, sabe? E eu acho que nem 2 aulas vai dar. Mas a gente vai arrumar tempo para a gente estudar tudo devagarinho, para a gente conseguir todo mundo poder falar sobre o assunto. Porque isso aqui a gente tem mais 20 minutos e a gente precisa utilizar sobre o que a gente já falou. E daí eu vou entrar na plataforma de Pittsburgh. Cláudio, por favor. Microfone. Cláudio, Jorge também está de mão para cima. Então, o Jorge, eu vou baixar a mão dele. Na realidade, eu acho que se a gente vai pensar na Cibra e nas sinagogas conservadoras, reformistas, liberais do Brasil, como a ARI, a CIP, nós não passamos por essa influência americana. Tá? Pelo menos até uns 20 anos atrás, isso não se percebeu aqui. A nossa, digamos, nosso judaísmo é mais liberal, conservador do que reformista, na realidade. Também acho. Ele teve origem, foi diretamente na Alemanha, teve o seminário do rabino Leo Beck, e, na realidade, formou os rabinos Pincus da CIP, eu acho que o Pincus também, mas, com certeza, o Henrique Lemmler, da ARI, do Rio. E, um pouco, a Cibra acompanhou isso através do rabino Höxter, né? Então, aí foi uma influência diretamente da Europa para o Brasil, não passou pelo reformismo americano. Ultimamente, sim, aí começou a haver mais a influência da World Union, né? Era isso. Obrigado, Cláudio. Mário Becker, por favor. Oi, Mário. Acho que o Mário foi sem querer que ele levantou a mão. Nihad, então. Só para confirmar o que o Cláudio falou, realmente, eu, por exemplo, aqui frequentando a sinagoga reformista daqui, o rito é diferente. A forma como as coisas são conduzidas aqui, em termos de liderança rabínica, é diferente. O público que visita a sinagoga reformista aqui e nos Estados Unidos são totalmente diferentes. E o mais incrível que eu reparei aqui é a faixa etária e o nível educacional das pessoas das sinagogas reformistas. A faixa etária é bem mais baixa, se situando na média entre 25 e 35 anos, e o nível educacional é mais baixo do que as sinagogas conservadoras que eu visitei também. É interessante ver, assim, realmente é muito diferente e é bem longe do que, pelo menos, eu conhecia a Cibra há 20 anos atrás. Faz muito tempo que eu conheci a Cibra, mas na época que eu conheci, está muito longe do que é o reformismo aqui da América do Norte. Beleza, Nihad. Eu vou aí te visitar e nós vamos numa sinagoga, tu vai me mostrar direitinho de perto aí. Legal, legal. Inclusive, tem a primeira sinagoga portuguesa da América do Norte aqui em Montreal. Que legal. Vale a pena visitar. Vale a pena. Tô dentro. Mário, tudo bom, Mário? Tudo bem. Eu vi que eu não tinha aparecido aí com a imagem. Eu não pude aparecer antes, eu tive um compromisso, mas certamente o tema me interessa muito. Exatamente aqui em Campinas está havendo uma decisão para ser tomada nesse segundo semestre. Nós tivemos sábado passado o Urilam, que nós trouxemos, que eu acho que é até muito interessante trazer para esse grupo Judaísmo para Todos. Ele falou especialmente da posição da mulher na religião judaica. E gostei mesmo, apesar de ter visto só a parte final, e vou ver o resto
na gravação e nas suas próximas palestras, Carlos. Obrigado, Mário. Eu não sei se vou fazer mais uma ou duas. Vamos ver conforme o andamento, né? Espero fazer mais duas, porque o assunto é super interessante e o mais importante do que o assunto são os comentários, né? De todos nós. O Urilan está vindo para Porto Alegre daqui 2 semanas de férias. Talvez a gente possa convidá-lo para participar do nosso grupo. Tá encarregado de convidar ele, então. Lembrando que o Urilan, agora com o episódio que teve no Amazonas, do Tom e do Bruno, ficou muito em evidência, né? E isso fez muito bem para a comunidade judaica também. O Urilan, eu conheço ele também, né? Ele é formado pelo Hebrew Union College, esse que a gente citou nos Estados Unidos. Ele tem uma formação bastante sólida, né? No judaísmo reformista. Também em Jerusalém, ele teve bastante tempo em Jerusalém. Jerusalém também, eu acho que tem intercâmbio das duas, né? Acho que ninguém consegue se formar um bom rabino reformista sem viver um pouco no Estado de Israel, né? Em Eretz. E sempre lembrando que o Talema é primo da Joyce, que é a esposa do Uri. Isso. O Talema ficou parente do Uri agora. Eu estou fazendo a agenda do Urilan aqui em Porto Alegre, se vocês quiserem, vocês podem conectar comigo. Tá? Então faz o seguinte, já marca aí, eu vou te dar as datas disponíveis para tu marcar uma palestra por Urilan. Ele tem certeza que ele vai querer participar, sim. Quem é que... Você disse que ia falar no final, agora estamos chegando no final, né, Carlos? Isso, estamos chegando no final. Quem é que gostaria de falar? Tem mais 13 minutos para a gente poder aproveitar, para a gente poder trocar ideias. Eu acho que eu vou falar. Maravilha. Essa ideia, ainda voltando à Alemanha, Uhum. a Alemanha é uma coisa que me incomoda muito, então eu acho que eu posso falar sobre isso. A reforma que foi buscada na Alemanha, na verdade, a coisa inicial era se aproximar mais de ser alemão do que de ser judeu. Entende? Fundamentalmente foi isso. Eu acho que surgiram coisas muito boas a partir da reforma, mas o início, essa história do Mendelssohn é muito interessante, porque ele sofreu uma série de situações, entende? E, por outro lado, os judeus estavam nas artes, no teatro, na música, e os alemães não aceitavam como é que aquelas coisas tão boas podiam ser feitas por judeus. O Hitler, quando apareceu, ele não plantou uma coisa nova. Era uma coisa que sempre esteve latente lá dentro. E outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: eu não acho bom essa divisão tão grande entre reformista, conservador, ortodoxo. Cada um faz do jeito que acha bom fazer, mas eu não sei, às vezes tem uma coisa muito... Eu não sei que palavra usar, uma coisa muito ruim, às vezes, nesse aspecto. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, Gretchen. Eu queria só comentar o que a Gretchen falou, que é bem interessante, a divisão, né? Como um bom reformista, eu aceito e valorizo o judaísmo ortodoxo e o judaísmo conservador. E eu acredito que um bom conservador deveria aceitar e valorizar o judaísmo ortodoxo e reformista. E idem para o ortodoxo. Eu vejo que há espaço para
todas as correntes, né, dentro do judaísmo, e nós somos um povo único. Isso aí é a maior consciência que a gente tem, é essa, uma das coisas, um dos maiores valores que o judaísmo tem é que nós somos um povo único. E essa divisão me incomoda também, Gretchen. Tem muita gente aí que coloca uma divisória onde não deveria ter. Cláudio, por favor. Acho que não existe mais uma divisão tão grande, né, entre ortodoxos, conservadores, liberais, reformistas. A divisão maior é com os ultra-ortodoxos. Claro. Essa é uma grande E divisão. quem é que causa essa divisão? Digamos, é uma espécie de reação ao judaísmo não ortodoxo. Os dois foram um pouco para o extremo, talvez. Tenho certeza que os extremistas são sei. uma pequena minoria, né, dentro do judaísmo. O judaísmo conciliador é o que mais a gente vê. A gente convive tranquilamente, porque é um exemplo. Lá em Capão da Canoa, eu tenho um apartamento num edifício que tem o Mário Leija do meu lado, que é o vizinho da porta. Embaixo de mim tem o Gildo Cardon, que é ortodoxo. Não, a mulher dele é ortodoxa, a filha é ortodoxa, tem um monte de ortodoxo lá. No térreo tem outro judeu que é conservador. Não tem diferença nenhuma, a gente é muito amigo. Sabe? A gente é muito amigo, sou muito amigo do Maia, do Gildo, de todos os judeus do edifício, lá, e todos, cada um com uma maneira de pensar. E é tranquilo, fazemos o Kabbalat Shabbat junto lá e resolvemos o problema. A parte boa. Quem quer aproveitar os minutinhos que a gente ainda tem? Essa questão sectária dentro do judaísmo ficou muito enfatizado devido à existência do Estado de Israel e a como a comunidade Haredi, que são os ortodoxos e os ultra-ortodoxos, se apossaram do Estado e da educação judaica e das identidades judaicas para estabelecer-se como a única verdade. E isso devido ao jogo de forças políticas e ao papel decisivo que essa minoria assume em Israel. Então, nesse sentido, sim, existe essa, não daqui nosso, da diáspora, mas no sentido da política de Israel, existe sim, infelizmente, essa separação e esse sectarismo, né? Não da parte ortodoxa, não da parte progressista ou conservadora, mas sim da parte ortodoxa e ultra-ortodoxa, que se chama Haredi. Eu me permito dizer que, para resumir bem, Haredi é muito parecido com arredios. Só para reforçar um pouco o que o Talema falou sobre o papel do Estado de Israel nessas questões de divisão de setoriais, eu não sei como é que diz isso corretamente em português. Um exemplo, claro, quando você chega em Israel, você passa por Tel Aviv, Haifa, consegue facilmente, depois de um certo tempo, identificar os bairros ortodoxos, os bairros mais conservadores, o pessoal que não está nem aí para nada de tudo isso. Assim, mas é muito clara as divisões geográficas quando você passa um tempo em Israel. Isso para mim ficou muito marcante, assim, como o Estado de Israel representa uma realidade e como nos Estados Unidos essa mistura também no Brasil, nos Estados Unidos e no Brasil, essa mistura é mais fluida, não existe essa demarcação territorial tão forte. Então, assim, é o oposto, né? Estados Unidos, Brasil, embora tenham suas diferenças, é mais fluido, existe essa integração mais fácil. Enquanto no Estado de Israel você vê muito mais divisão, inclusive geograficamente falando. Verdade. Obrigado, Mihad. Isso leva até uma
influência política, inclusive agora com a dissolução da coalizão que resultou numa coalizão, ou melhor, a coalizão resultou numa colisão. A coalizão resultou numa colisão. Isso aí. Certamente, se o Netanyahu voltar, e tudo indica que sim, o poder dos ultra-ortodoxos certamente volta à preponderância grande lá. Exatamente. Eu fiquei com uma... Só um momentinho. Eu fiquei com um pensamento, né, quando se falou em não ser escravo à letra da Bíblia. Foi assim, né? Uhum. Então, eu enxergo esses movimentos, esses conflitos entre os movimentos, porque decorrentes espiritual, de entendimento da vida espiritual, da vida do Criador, isso para nós é uma coisa normal. Eu acho que isso aí... mas quando as pessoas começam a impor o seu pensamento e não aceitar ouvir o pensamento do próximo, eu acho que é aí que começa a haver a confusão, o conflito, porque a partir desse momento não existe mais aquilo de tu fica com o teu pensamento, eu fico com o meu, e nós vamos morar no mesmo prédio, e vamos ser vizinhos, vamos comer churrasco junto, e vamos para a praia junto. Essas coisas são muito de foro íntimo. Por isso que existem esses conflitos, quando as pessoas perdem o respeito. É verdade. Posso fazer um último comentário da minha parte último. aqui, rapidinho? Uhum. Eu estou muito curioso de escutar mais a Gretchen. Eu sinto nas palavras dela que tem muita experiência, mas ao mesmo tempo eu compartilho uma que eu vivi. Na última vez que eu fui em Israel, eu estava saindo do aeroporto lá do Tel Aviv, estava na fila do aeroporto para questão de bagagens e tudo mais, e atrás de mim um senhor falou em inglês, ele falou comigo, você... Estou tentando identificar que tipo de judeu você é, mas para mim você deve ser um judeu brasileiro. E eu, por quê? Todo judeu brasileiro é muambeiro. Olha o tamanho da tua mala e a mala dos outros. A tua é a maior de todas. Pois é. Tem todo tipo de judeu. Eu fui chamado de judeu muambeiro. Muambeiro, mas que coisa. Muambeiro. Cheio de presente nas malas. Cheio de presente. Valeu. O Miguel, qual a palavra? Dessa vez eu vou falar assim. Ah, maravilha. Então, pequenas coisas que me passaram assim pela cabeça durante... Eu acho que todos deram ideias muito interessantes. Primeiro, quando se falou do Napoleão, eu acho que, na verdade, foi um golpe político dele. Foi uma maneira de ele poder controlar as religiões. Vamos pegar um exemplo. Na França, as igrejas católicas não pertencem aos católicos. A Igreja Católica pertence ao Estado. Bota aqui. Isso vamos dizer, eu acho uma coisa importante. Outras coisas, quando se falou das mudanças da reforma, eu queria lembrar que também o rabino, os Hazanim, ficaram voltados para o público e não mais para Jerusalém. E também, vamos dizer, houve a introdução da transliteração nos livros judaicos, né? Na Cibra, isso começou com a vinda do rabino Alejandro Lilienthal no ano de 1986. 86, 87, digamos, então. E quando foi falado aqui da CIP, da ARI, eles ainda, eu acho que tem uma divisão interna. Eles têm rabino conservador e tem rabina reformista também. Eles ainda estão numa mudança de pensamento ou chegar numa ideia. Por exemplo, a Shalom era o templo reformista de São Paulo. Não usava o kippá, etc., etc., até que houve uma mudança de rabino. E aí ela voltou novamente a ser conservadora, ou seja, maçorquí, né? São pequenos comentários só que eu queria fazer. Obrigado, Jorge.
Então, pessoal, são 21h30, a gente vai deixar para continuar na semana que vem esse assunto. Então, quarta-feira, nós vamos continuar com a história do pensamento reformista judaico. Isso vai ser no dia 29 de junho. E se a gente não conseguir concluir, a gente arruma outra data. No dia 6 de julho, a utopia e suas consequências, com Jacques Weinberg. No dia 13 de julho, Judaísmo e Maçonaria, a Tenente Norman, Nithard Basses e Moacir Andrade. Dia 20 de julho, a palestra sobre o Aquipá, com Nauter Camargo dos Santos. Dia 27/7, arte degenerada ou confiscada, arte no nazismo e no Holocausto, com o Dr. Klaus Preger. E para agosto, a gente não tem palestrante ainda, mas o Mário Becker fez um convite ao Israel Blashberg e ele aceitou. Eu tenho só que combinar a data. Ele falará sobre as histórias pessoais e familiares da imigração judaica no Brasil e a participação de brasileiros judeus na história militar brasileira na Segunda Guerra Mundial. E também em agosto, a gente vai ter, após essa palestra, na última semana de agosto, o Nithard Basses também, com uma nova palestra. Pessoal, desejo que o estudo de hoje tenha feito a diferença na vida de cada um de nós e que a luz espiritual gerada nesse encontro preencha todas as nossas vidas e dos nossos queridos. E agradecemos a Deus por ter nos dado tantas bênçãos para colocarmos em prática o que foi bom que nós aprendemos hoje. Amém? Amém. Letra outra. Até quarta-feira vamos continuar. Tchau. Obrigado, muito obrigada.